Olá, pessoal! Que alegria imensa estarmos aqui para o quarto episódio de hoje, falando sobre marketing. E nada melhor do que trazer as duas pessoas que representam as empresas justamente para falar dessa trajetória que nós construímos ao longo desses anos. Seja bem-vinda, Pamela da Fox. Obrigada, José Maurício da Astrologia. É uma alegria imensa o chamado Zé de Campinas. O Zé. Estando aqui conosco hoje. Pessoalmente dessa vez. Depois de todos esses anos, finalmente conheci, hein, Zé? Pois é. Tem ideia? 3 anos de trabalho e olha Pois só. As coisas boas que a pandemia acabou trazendo, né? Se dá para falar que trouxe alguma coisa boa, né? Nesse caso, certeza. foi uma coisa legal, Foi um né? A gente trabalho conseguir fazer um impecável. trabalho, né? Foi. De longe e mesmo assim ter essa conexão já que fica Foi. tão clara quando a gente chega aqui, né? No corpo a corpo. Então, Foi muito bom. Muito bom ter você por perto. Já fizemos um tour, tá, gente? Por Porto Ferreira. Ele já conheceu alguns points. Inclusive, eu não tinha me atentado que essa era a primeira vez que a gente tinha se visto pessoalmente. Parece que foi. A gente conversava Pois é, você pela vê internet. como Na hora do almoço, né? Parece A sinergia de nós três, Parece né? que a gente já se conhecia assim, exato, pessoalmente. A gente já se conhecia, mas pessoalmente. Muito obrigada, Josi, pelo convite. É uma honra para mim estar com vocês aqui hoje, dois profissionais que eu admiro bastante. E eu amo trabalhar junto, né? É um trabalho junto aqui. Obrigada mais uma vez, tá? Pela disponibilidade, pela oportunidade e agora mais do que nunca de nós levarmos essa experiência de tudo que nós construímos para os empresários, líderes de empresa, qual é o olhar que eles devem ter para o marketing. E para falar de marketing, nada melhor de contarmos a trajetória e a conquista que nós tivemos da nova identidade da Triconnect. Com certeza. Bora lá? Bora Estão lá. preparados? Tamo lá. Motores aquecidos? É isso aí. Bom, marketing é uma das ferramentas de extrema importância quando nós queremos consolidar uma marca, uma identidade, uma persona e fazer uma conexão com o outro, porque o outro não nos conhece, né? E a Triconnect ela passou por diversas transições. Ela veio de uma identidade, né, de um significado de Triconnect, e José Maurício, nessa trajetória, junto com a Fox, conseguiram criar a identidade que realmente remetia à Josinha da Triconnect, né, e a todo o time. Então, nós vamos começar agora pela logo antigo. Vamos conversar. Pamela, o assim. que você lembra aí para trazer para o empresário? Porque, assim, filme. é um desafio, né? Marketing, a galera não sabe se deve ou não investir, o que deve fazer. Será que eu mexo na minha marca? Considera mexo no como meu um site? custo e não como um investimento. Tem Exato. tudo isso, né? E eu posso dizer, né? Eu acredito que o Zé também pode complementar depois. Hoje nós trabalhamos muito o branding da Triconnect, né? O branding ele é a construção da marca, é a gestão da marca. E marca, gente, não é logo, não é nome somente, não. Marca é a experiência, é o que a empresa proporciona para o cliente. E nessa trajetória aí de 5 anos com a Triconnect, é um dos... Eu até costumo utilizar como case, tá, a Triconnect, porque, assim, é uma marca que o marketing ele está atrelado muito à cultura. E a gente sabe, a gente reconhece que o que nós divulgamos hoje, né, falando da Triconnect, é a verdade que ela vive. Você sabe, Pamela, que muitas pessoas, até nós estávamos falando agora há pouco no almoço, né, Zé? Que muitas pessoas perguntam para as meninas e até para mim, olha, o que sai na internet é verdade? Adoro esse tipo de pergunta, porque, tipo, por que não deveria ser verdade? Exatamente, só porque está na rede social não é verdade? E é o que nós costumamos, né, desde o início, a gente trabalha a realidade da empresa. E antes da gente chegar, né, na marca hoje que a Triconnect utiliza, na identidade que a Triconnect utiliza, não tem como deixar de falar da anterior, né? Que há 5 anos atrás, quando eu conheci a Josi, quando nosso primeiro contato com a Triconnect era outra realidade. A Triconnect ela estava em outro momento. E o logo, né, que era utilizado, diferente do que era hoje, tinha muito a ver com aquela realidade. Mas a Triconnect ela estava em outro momento, né? A gente percebia nas nossas primeiras reuniões, né, lá atrás, o momento era buscar resultados, né? Era aumentar a cartela de clientes. Nós estávamos no momento buscando oportunidades, né, com foco em crescimento. Então, a linguagem que nós utilizávamos, bem como a identidade, era com essa percepção. Até o né? prédio remetia a isso. Exatamente. Né? Nós lembrássemos do prédio, ele era imponente,
Era no numa centro da esquina, cidade, no centro da cidade, movimentado ali. extremamente movimentado, Exatamente. perto de hospital, do hospital, fórum, cartório, médicos, né? Então, uma região muito bem centralizada ali. Tinha uma estratégia, óbvio, por trás disso, né, gente? O Precisava ponto foi ser escolhido. visto, né? Tinha o logo ali no prédio, logo acima. Quando você entrava, era segmentado, né? Os departamentos, não era integrado. Então, nós víamos nós tínhamos uma visão muito estratégica ali, né? Era algo voltado a... Você me fez lembrar, né, duas tagarelas. Aguenta aí que daqui a pouco nós estamos chegando. Vai lembrando, né? Mas olha a visão que a Pamela trouxe, né, como o olhar da cultura, realmente. As próprias salas se dividiam as unidades de negócio. E a empresa ela era vista assim, né, pelos antigos sócios e por aquilo que foi construído. E aí que vem o ápice de tudo, né? Então, a Pamela chegou, a Fox chegou conosco no maior momento de transição da Triconnect. Ela estava no momento de consolidação, que era o ano de 2019. E ela estava no período de consolidação, ela cresceu 48% comparado no ano de 2018. Então, a logo remetia a isso, mas tinha uma coisa que me incomodava. Né? O logo ele era uma setinha para cima, né? Ele tinha a sensação de que hora você está aqui, hora está aqui, que representa muito o cenário hoje do empreendedorismo. Nós falamos muito montanha-russa, né? Emoção, né? Montanha-russa. Exatamente. Haja energia para nós segurarmos essa montanha-russa. Não deixava de ser verdade, né? Também nesse momento. Exatamente. Exatamente. Mas eu me recordo que o primeiro trabalho que nós desenvolvemos para a Triconnect foi o logo do Triconnect Experience. Foi. Né, que foi um projeto pioneiro que foi desenvolvido pela Josi e toda a equipe de oferecer conteúdo relevante, conhecimento para os clientes, né? Então era algo exclusivo. Foi aí que eu acredito que a Josi ela passou a identificar ali um outro caminho, né? Não somente aquele de resultado. Foi onde iniciou, né? A pulguinha de... E assim, né? Os empresários estão nos ouvindo agora, líderes, pessoas que estão pensando em empreender, e às vezes falam assim, cara, mas o marketing por trás disso vem pronto, é a agência que traz, e agora eu preciso colocar a verdade nua e crua, tá? Não. Se não for uma via de mão dupla, o marketing da empresa não acontece. E quando a gente fala de marketing, é de posicionamento, é de marca, de cultura, é de endomarketing, né? Lá dentro também tinha que trabalhar muito essa questão de missão, visão, valores, forma de agir, o jeito de conduzir o negócio e tudo mais. Então, a Fox, no início, em 2019, ela veio para consolidar essa identidade, porque antes não tinha, não consegui. Na verdade, eu passei por diversas agências e ninguém, na época, conseguiu trazer a minha verdadeira identidade para o negócio. Então, eram muito coisas assim, posts, arte, compra aqui, adquira aqui. Eu nunca concordei com isso, porque a venda ela é consequência da relação entre indivíduos. Então, como que as pessoas adquirem serviços ou nosso produto ou vai chegar até nós? É pelo relacionamento, né? Exato. E a Fox veio trazendo isso. Só que eu não estava satisfeita nesse processo. O que eu não estava satisfeito? Por mais que nós fomos agressivos, que daí nós entramos para o mercado de uma forma mais agressiva. Então, assim, nós trouxemos identidade de fachada, nós trouxemos identidade de cor, de logo, de padrão, tudo isso que muitas empresas acabam não conseguindo, né? Ok, fizemos o arroz com feijão do marketing, né, Pamela? Foi. Mas criando ainda algumas outras oportunidades. E aonde eu quero chegar? Nesse processo de transição, eu tive que me revisitar muitas vezes no contexto da empresa. O que realmente eu queria que as pessoas vissem em empresa? A estratégia de médio e longo prazo. Eu percebia que daquela forma, e por eu ter uma atitude diferenciada, mais humana, muito mais voltada para o respeito com as pessoas na relação comercial, é que eu percebi que precisava ser mudado, né? Aí veio a pandemia. Nós congelamos, só fazíamos a publicação dos artigos, mantendo a galera informada. Informação relevante. Pontual. E de confiança, né? E de confiança. Tanto
receber fake news nessa época. Exato. A Josi teve a preocupação de criar um blog no site e trabalhar com notícias verídicas e importantes, né, naquele momento. Exato. Mas aí é que vem o momento crucial desse trio que vocês estão vendo aqui e de outras pessoas que estão no back-office que não estão aqui presentes, né? Desde o nosso time e do time das empresas. O que aconteceu? Quando nós fizemos a mudança para um ambiente extremamente integrado, palavra-chave, integrado, humanizado, eu percebi que daquela forma não dava mais para ficar. E nós revisitamos a estratégia da empresa, fizemos uma reformulação. E aí que chega o José Maurício com uma complementariedade com a Fox, foi onde a gente viveu o ápice da nova marca, da nova identidade. Zé, então agora precisamos recapitular, né? Observa que a Pamela trouxe de uma forma muito sábia, que antes era em unidade de negócio, era separado, e aí nós tivemos um momento de integração, né? Acoplando todo o conhecimento do negócio e valorizando a minha essência. Isso. Então, agora é contigo. O que você tem para lembrar dessa fase maravilhosa que nós vivemos? Pois é. Eu acho que o papo ressoou um pouco aqui para o lado de construção de valor, né? Em que ponto eu enxergo isso? A Pamela colocou muito bem, né? Que o empresário tem o costume de enxergar a área de marketing e a área de branding acaba se encaixando dentro disso como um custo e não um investimento. Perfeito, bem colocado. Só que existe um problemaço nessa concepção, no sentido de que nós temos os nossos valores e esses valores vão sendo construídos dentro do empreendedorismo na porrada, no dia a dia que a gente vai sentindo essa construção, que a gente vai reafirmando valores, que a gente vai se aproximando mais de pessoas e afastando outras. Então, todo esse processo, ele exige primeiro uma internalização nossa, que você colocou super bem, que era o momento que você estava passando, né, dessa nova Triconnect, e depois, mais do que tudo, ele precisa de uma tradução. Ele não pode ficar ali oculto, não pode ficar ali invisível. E daí entra totalmente o que a Pamela falou novamente, né? Qual que é a intersecção do branding, da marca, com a cultura da empresa? Você mesmo falou da arquitetura da empresa, o quanto que isso tinha paralelo com a visão que vocês tinham no momento, né? Na situação de mercado, na configuração societária, naquele momento, Exato. Na própria equipe. Então, nesse momento que você veio com a Pamela para a gente fazer esse trabalho junto com a historiologia, exigia muito esse momento da gente fazer essa internalização dos valores que vocês estavam entendendo, do que era aquilo da Josi que não estava transmitido ainda. Ou seja, você precisava colocar, de fato, você na marca ali, né? Você vinha de uma antiga sociedade que já estava sendo, né, dissolvida, você estava numa nova fase. E, a partir disso, a gente foi operando essa tradução, esse entendimento, esse mergulho na coisa toda, para fazer essa tradução. Ou seja, a gente precisa aprender a expressar aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente acredita. E o branding nada mais é do que essa expressão. É uma organização que a gente faz dentro do nosso negócio, que isso daí vai se espelhar na cultura, na arquitetura física do lugar, no próprio arquétipo. No próprio arquétipo, que a gente pode, inclusive, se aprofundar mais nesse ponto. Você falou da questão do arquétipo, que é uma das técnicas, né, e, na verdade, é uma das teorias também, que ajuda muito a gente a embasar, a traduzir essa personalidade de quem está por trás da marca, né? Então, a marca precisa ser meio que um espelho de quem está por trás dela para refletir essa verdade que a Pamela tá batendo tanto aqui, nessa questão da gente achar que, às vezes, porque é marketing é mentira, né? Acabou virando um sinônimo totalmente errado. E me faz agora me lembrar, remeter, eu acredito que até para trazer, né, explicar um pouquinho o comportamento da Josiane, ela audaciosa, agressiva lá atrás, competitiva, totalmente voltada para resultados. Então, a logo, se vocês olharem antes, depois aí a equipe de marketing pode mostrar para vocês aí o antes e depois, mas ela remetia exatamente à minha imagem, até mesmo o meu comportamento, e a equipe fala, nossa, se vocês conhecessem a Josi antes. Só que eu fui me aperfeiçoando e fui tendo a coragem. Por isso que o podcast é coragem, para empreender com coragem e propósito, né? Então tem que ter coragem. Eu tive que ter a coragem de me mostrar realmente o que eu valorizo naquela relação. E aí foi uma desconstrução muito importante para a minha vida
como empresária, como pessoa e até para liderar, porque ficou muito mais fácil. Aquela é a Josiane, né? E aí, na construção da estratégia, eu me recordo muito bem, nós lembramos disso do almoço, na construção da estratégia, o mentor utilizou, na época, né? Olha, depois do refinamento, a questão, olha, nós vamos colocar meta. E aí começa a história com o Zé mais assim, refinado. Nós vamos colocar meta de quanto? E aí eu falei assim, peraí, essa não sou eu. A meta eu sei, nós vamos crescer, mas ela não é a importância que está sendo dada no negócio. Eu preciso fortalecer a minha cultura organizacional porque eu vou chegar lá. E nós estamos chegando. Sim. E aí, Zé, nós te procuramos, né? Foi um trabalho de uma via de mão dupla, em vários aspectos. Conta para nós agora o passo a passo. O que você fez? Porque eu me recordo, você me entrevistou as meninas, teve acesso à pesquisa de satisfação de clientes. Pensa que eu não lembro? Eu lembro. Teve acesso à pesquisa da Humanizadas. Então, assim, você teve um repertório muito grande, inclusive, porque senão eu quero deixar os elementos claros para você chegar numa decisão daquilo que você apresentou. Conta para nós. Pois é, aí entra um pouco o olhar do pesquisador, né? Porque para a gente conseguir achar informações, a gente precisa saber o que está procurando, né? Então, a ideia disso é que existe uma base que eu utilizo, né, para auxiliar nessa parte de pesquisa, totalmente fincada primeiro nessa ideia de identificar os valores, né? A gente identificar quais são esses perfis arquetípicos que a gente está falando que ajuda a refletir, né, ajuda a identificar o cliente que está do outro lado, as pessoas que estão vendo a marca, e entender um pouco mais fácil do que se trata, né? Entender que a pessoa tem aquela pegada, que a empresa tem aquele tipo de pegada que chama a atenção dela, que ressoa com ela. Então, a gente tem algumas estruturas, quando a gente passa, principalmente para a linguagem visual, verbal, a Pamela sabe muito bem disso também, que a gente precisa conseguir traduzir em algo que parece que é totalmente aleatório para as pessoas. Às vezes, é o meu gosto, sabe? Por exemplo, quantos casos que a gente já não pega que é super amador, tá, gente? Um empresário vir e falar assim, cara, eu não quero verde na minha marca porque eu não gosto do Palmeiras, ou eu não quero preto e branco porque eu não gosto do Corinthians. É uma coisa que acontece super. E às vezes a pessoa não percebe que às vezes essa questão da cor que está sendo apresentada, na verdade, ela transmite uma essência, um valor que é muito importante para ele ali. Então, isso precisa ser... Né? Tem um porquê, isso precisa ser negociado também para o empreendedor, né? Ele precisa receber aquela informação e ele precisa se autoconhecer quando ele recebe isso, né? Eu acho que dentro do mundo empresarial, como vários outros, mas no mundo empresarial tem muito essa questão do que a estrutura do mercado exige, né, do empreendedor, né, que ele seja agressivo, que ele seja, ou seja, você colocou várias características que são as características meio padrão de quem está começando a empreender, de quem precisa mostrar essa coisa. A característica do empreendedor é essa. Essa agressividade que é necessário ter, senão você vai morrer no mercado que é competitivo e tudo mais. Para você chegar num processo de autoconhecimento que você consegue tomar a coragem de falar, eu sou desse jeito, dá licença, eu vou bater na mesa e eu consigo, eu sei que eu tenho propriedade, eu tenho como vencer dessa maneira. E isso é o que, na verdade, ajuda a gente a se diferenciar de fato dos outros. Exatamente. Senão é todo mundo batendo cabeça, né? É um monte de bode batendo cabeça sem parar. E você sabe que antes de nós entrarmos em contato para construir essa trajetória, eu não me recordo se a Pamela vai lembrar disso, mas eu fiz pesquisas sobre empresas que valorizavam a espiritualidade, mas, acima de tudo, a presença de Cristo, né? Independente da religião, mas que ela valorizasse o eixo cerne ali como Deus na vida da empresa. E eu lembrei da história da Colgate e da Cargolift. São empresas muito potentes e que foram usadas, inclusive, como base cristã, né? Então, eu falei assim, poxa, se eles usaram isso, eu também posso. E aí que veio realmente a minha coragem, falar, peraí, eu tenho que ir para esse caminho. Porque... assim, a empresa ela não é para todo mundo. Quando nós montamos uma empresa, existe uma coisa que eu tive isso, né? Que vai ser para todo mundo, vou vender muito, isso vai para cá. Não adianta, galera. O perfil,
os valores não se conectam, não faz jus ali a relação de ambas. Então, vai ter Triconnect para alguns, vai ter Triconnect para outros. E está tudo bem. Não tem nada de errado na marca, não tem nada de errado na empresa. Só que o empresário tem que saber. Né? Ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado. Quando a gente se posiciona, logo a gente segue um caminho. Né? E aí a gente segue um caminho que não é para todos. Exato. Né? O isso. público é diferente, você vai receber o perfil das pessoas que você receber é semelhante àquele caminho que você está seguindo. Né? Então... E a gente falou agora sobre posicionamento, né? Para irmos aí para essa construção que foi feita. Então, assim, dentro desse posicionamento, o que eu precisei fazer? Né? Dentro desse processo de olhar para mim, óbvio, olhar para o negócio também, ok? Mas o que eu não queria que acontecesse comigo? O que eu não estava disposta e que eu não abria mão? Que era inegociável? Os meus valores. Uhum. Então, não adianta pedir jeitinho brasileiro que eu não vou dar. Então, assim, equipe é assim, eu sou assim, temos N exemplos e pode ter julgamento por pessoas que achar, mas tá tudo bem, é uma escolha dela, mas tem aqueles que valorizam a gente por aquilo que verdadeiramente somos, porque a relação, ela é de ganha-ganha. A relação, ela é honesta, ela é transparente, ela é ética. E foi nisso que a gente se fundamentou e veio o novo posicionamento da Triconnect. É o famoso tem espaço para todo mundo, né? Na coisa a gente fica nessa ânsia, né? Principalmente quando você vai mapear a parte de público, né? No marketing. E daí falei, aí, qual que é o seu público? E quase todos que não estão, né, com essa visão ainda estão um pouco crus, falam, qualquer um pode consumir o produto. Ou seja, o universo é o meu umbigo, quase isso, né? A pessoa não consegue ainda ter essa maturidade de enxergar que ela é ela enxerga por uma perspectiva e a empresa dela vai obedecer essa perspectiva também. E essa perspectiva está pautada em valores, no jeito de ser, no jeito de fazer negócio. Você mesmo falou da extensão do que é o comercial da empresa aqui no começo. Comercial não é nada hiper técnica de outro mundo, é simplesmente fazer negócios, fazer trocas, conversar com gente que você gosta de dialogar, com gente que tem a contribuir com você. Tem que ter sinergia, né? E assim, é até importante, acho que eu vou aproveitar o espaço, porque vocês também passaram por isso, como eu também passo, já passei muito mais, hoje não tanto, graças a Deus. Mas, assim, quantos clientes nós trouxemos errado para dentro da estrutura que nos gerou prejuízo financeiro, retrabalho e desgaste para a equipe? E não conseguimos completar com êxito o projeto que nós propomos. Exatamente. Porque todos nós três aqui, cada um com a sua particularidade, nós criamos projetos customizados. Então, o que é isso? Depende muito mais do outro do que de nós. Nós temos a competência e nós vamos fazer. Mas o outro está disposto? Exatamente. É um trabalho de mão dadas. É isso. Né? E a Triconnect foi assim. É uma das coisas, eu me recordo claramente, tanto com o nosso mentor, quanto com o Maurício, com você nessa construção, Jô, você está preparada? Porque você vai se posicionar. Eu falei, gente, é isso. Eu não quero mais ter retrabalhos aqui dentro e perceber desgastes. Como já falei até em outros podcasts, nós já vivemos machismo, já tivemos problemas de rejeição, já tivemos problemas de falta de educação, de respeito, de ética. Então, assim, para quê? Eu não criei uma empresa para isso. Eu criei uma empresa para que ela seja duradoura, sustentável, que ela seja perene, que ela tenha resultados com base nas consequências das nossas escolhas. A partir do momento que eu entendi que todas as minhas decisões impactam a vida das pessoas. É uma das coisas que a gente vem mais dizendo hoje nas redes sociais. Né? E Zé, como foi essa construção? Conta agora para nós, né? Fazendo toda a leitura lá, como é que foi para você essa construção da Triconnect? Então, aí tem algumas curiosidades bem legais, né, dos bastidores que depois a gente acabou apresentando, né, mas de algumas incógnitas que foram aparecendo no processo, né, quando a gente olhava como que estava sendo feita a composição, tanto de perfis, de identidade, né, de valores do negócio, quanto de modelo de negócio, né, o que estava ali por trás, porque a gente tem que fazer esse cruzamento, que é a parte que eu chamo de pragmática, com a parte humana da história toda. E aí, nesse momento de cruzar, a gente percebeu que tinha alguns pontos soltos ali, mas que eles estavam ali. Então,
qual que era a resposta que a gente foi entendendo quando você estava vindo com esse viés muito forte de trazer espiritualidade para o mundo dos negócios, né? A gente conseguiu amarrar esse ponto muito bem, né? No momento que a gente entendeu que me emociona. Era isso. que um terceiro ponto ali da Triconnect, né? A gente já tinha você de um lado e tinha a equipe te dando base do outro lado, tinha um terceiro ponto que só podia ser Deus, o Deus que cada um acredita, cada religião que tenha, mas é aquilo que nos traz força, né? A Triconnect, né? O nome já está. Exato, e daí né? a base Nós vamos toda revelar daqui a pouco, né? Acho que tem gente que não sabe ainda. Vão saber. E a base da Triconnect, que foi depois embasada toda na questão da Santíssima Trindade e que vem aí a questão do Pai, o Filho e Espírito Santo para dar esse embasamento. Gente, ele né? já Ou seja, contou o segredo. Olha como é dedo aguentou, duro, né? Não aguentou. Mas assim, ó, você percebeu que eu me emocionei de novo? Porque a hora que você me ligou foi antes da apresentação. Ele falou assim, ó, estou fazendo análise do material, da colheita, das informações, dos dados que eu tenho aqui e tal. Tem alguma coisa que aparece um terceiro elemento, mas eu preciso ter certeza. E a hora que ele pergunta, eu choro. Você lembra disso? Eu falei, Zé, é isso, Zé, né? E aí foi, depois você foi construir o arquétipo, depois você foi apresentar, mas veio com... Daí nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora Tem também. uma parte técnica também por trás. Sim. Exato. Sim. E aí, a hora que ele falou isso, eu falei, putz, essa é a virada da chave. E o ponto importante, né, trazendo para vocês, lá atrás, quando foi construído a questão do nome Triconnect, é porque eram 3 sócios. Eram 3 pessoas conectadas. Eram 3 soluções conectadas. Eram a operação, né? A operação, o tático e o estratégico conectados. Era isso, totalmente voltado para resultado e para interesse próprio, comercial, né? Então vocês viam que lá atrás não tinha nada que fundamentasse quem eu sou e quem a empresa é, né? E foi aí que, com toda essa sabedoria, nós trouxemos a ressignificação da Triconnect, trazendo como eixo Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade, Triconnect. Eles se conectam conosco, né? Exatamente. E aí, Zé, nesse processo, você começou a estruturar o arquétipo, a identidade, o brand do negócio. Até então, ainda a gente nem chegou lá na Fox ainda. Me conta um pouquinho mais para o pessoal entender esse trabalho dos bastidores. Porque poucas pessoas conhecem esse trabalho da astrologia. Sim, existe um processo nosso que ele é bem próprio, né, na verdade. A gente faz uma reunião. Primeiro, como eu já falei, né, que a gente precisa cruzar os dados humanos com os dados de negócio. A gente faz uma primeira conversa que é muito pautada na história do empresário, ou seja, a gente quer reunir dados, histórias, fatos que estão relacionados tanto com a biografia na parte profissional quanto na parte pessoal. O maior interesse é ser justamente o cruzamento dessas duas coisas, que é o que vai trazer mais essa personalidade única do negócio. A partir desse momento que a gente tem esses dados e os dados de negócio, que daí é uma modelagem, um mapeamento básico a gente usa um canvas de modelo de negócio básico, e daí com esse cruzamento, sabendo qual que é a proposta de valor, quais são os diferenciais que estão sendo promovidos pelo empresário, a gente começa a fazer um cruzamento que a gente chama de competências do empreendedor. Então, a gente faz uma leitura de quais são as competências, os pontos fortes que cada um dos empresários, dos sócios está trazendo por trás do negócio, que já tem na equipe adquirido de alguma maneira, para depois passar justamente para essa leitura dos arquétipos, ou seja, a gente vai construindo como se fosse a planta baixa do negócio, dentro de uma construção, tem todo esse cuidado de fazer um alicerce bem firme, né? E eu acho que é super importante a gente ter em vista isso, porque, de novo, conectando com o que a gente estava falando no começo aqui, né? E aí, chega lá é para investir já no marketing, já precisa trazer resultado na hora. Quando a gente está falando de um tipo de construção desse nível, a gente está falando de negócios que a pessoa já está acreditando que aquilo é uma coisa importante para ela, vai dar certo, é uma coisa a médio e longo prazo. Não estou entrando ali só para fazer... É isso. O brand não é
só olhando ali oportunidades isso aí. momentâneas. É olhar a longo prazo, é uma construção. Que a gente brinca até da diferença de empreendedorismo e de oportunismo, né? Exatamente. No sentido do, beleza, apareceu uma brecha na lei, alguma coisa, eu vou aproveitar. ali rapidinho ali, já vou virar a chave para... Não, o brand não adianta você fazer um processo profundo com É um isso. trabalho árduo e de longo prazo. Exatamente. E De médio ainda pode até ser, mas é muito mais de longo prazo. Você vai construir a casa e não alugar, né? É É. meio que, de novo, esse paralelo para a gente fazer a planta baixa da coisa. Exatamente. E até nesse marketing de oportunismo, se você revisitar, né, empresas que trabalham dessa forma, né, o imediatismo, você olha lá atrás, é tudo desconexo. Cada momento está falando de uma forma, está usando um padrão, não tem uma continuidade, uma conexão com o que é feito. E nós vemos isso muito bem acentuado nesses influencers que estão utilizando o canal das redes sociais, porque eles também acabam utilizando a qualidade da conduta deles no posicionamento, mas esquecem que a identidade deles, qual é a marca? Né? Então, assim, o que eu faço? Por que eu faço isso? Por que eu entrego isso? E você sabe que tem um ponto que o cuidado, porque quando eu estou criando uma cultura, quando eu estou criando uma marca, uma identidade, né, eu tenho uma cara para o negócio. Eu adoro ouvir dizer, e é um dos melhores feedbacks que eu recebo, quando eu ouço, e já ouvi por N vezes, quando eu falo com a tua equipe, parece que eu estou falando com você. É o que nós trabalhamos a cultura interna. Quer dizer, é um processo de seleção lá, que a gente já falou nos outros episódios, muito bem assertivos, né? E que nós fomos construindo essa identidade lá dentro. E aí ela remete para a parte de fora. Por isso que as pessoas perguntam, mas será que é verdade o marketing lá dentro, né? É interessante ter essa percepção, né? A gente, hoje, cada vez mais eu tenho usado o processo do branding na figura do iceberg, é o que melhor, né, transmite essa noção. Porque é isso, a gente só vê a ponta, e a ponta, ela tem milhões de significados ali e tal, mas parece ser uma coisa que nasceu pronta, sabe? Tipo, deu em árvore e tal, a gente não entende que teve um trabalho árduo por trás, que tem toda daquilo. a base. E eu separo no mínimo, em 4 fases essa parte até chegar na ponta do iceberg, né, que são 4 etapas. A gente tem 3, pelo menos antes, que são bem profundas, que é justamente esse entendimento dos valores, do perfil arquetípico do empreendedor, quais são as competências dele. Depois a gente começa a entrar numa camada que a gente desenvolve um conceito, de fato, no caso aqui, a Santíssima Trindade, um conceito que ampara aquele momento e aquela marca, né? Ou seja, dentro da história da humanidade, dentro de conceitos ou de filosofia, ou de antropologia, ou de N áreas que se conversam, de psicologia, o que amarra esse conceito a ponto da pessoa olhar aquilo e ver que aquilo tem um fundamento, tem uma estrutura, aquilo ali não saiu da cabeça do nada. Não. Então, todo esse embasamento na base do iceberg vira depois, se desdobra depois, no que a gente chama de valores, que são os princípios do empreendedor. E esses princípios eles precisam estar ancorados em partes da história que reflitam, não é só a palavrinha solta, né? Isso a gente vê muito, né? Ainda, infelizmente, essa construção de missão, visão, valores que é muito copia e cola. Né? Tá ali, muda umas palavras Mas aí é a ausência da estratégia no negócio, né? Então, o que a gente vê hoje na dificuldade, quando nós percebemos que não existe um posicionamento da marca, é evidente e claro que a estratégia não está intrínseca. Então, quando ela não está intrínseca, a gente não consegue transbordar. Nós temos exemplos de clientes em comum que transcende esses valores de uma forma ímpar, com projetos assim incríveis. Mas por quê? É na natureza, é cultural. Né? E aí você consegue valorizar aquilo. Né? Zé, dentro dessa... Aí vamos entrar para o escopo da reestilização. Né? A Triconnect ela mudou a identidade, ela valorizou as cores. Acredito que a gente pode falar um pouquinho do significado das cores e o porquê que ela passou da ponta, né, que era a flecha, a né? flecha, que tinha ali um gráfico assim, com a pontinha da flecha, e ela passou, se nós colocarmos aqui, projetarmos para a televisão, dá para vermos ali a logo, né? E do pessoal também do marketing pode disponibilizar depois do nosso podcast. Tem a identidade, é como se fosse uma vela, mais ou menos assim, né? Do barco, alguma coisa assim. E aí nós conseguimos ver as pontas, né? As pontas estão conectadas ali. Então, explica um pouquinho, Zé, o que foi que você construiu.
saindo dessa questão da valorização, então, fundamentando, você descobriu dentro dos elementos que o que conectava a empresa era os valores de toda a equipe, né, os elementos da equipe, mas acima de tudo, um Deus que regia a nossa empresa e que veio aí dentro da Santíssima Trindade, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois disso? Conta para todo mundo. Tem uma coisa legal no processo de marca, né, e que na nossa conversa hoje ficou hiper claro, e desde quando a gente construiu a marca até o momento que a gente está hoje, que veio de um nível do inconsciente para o consciente mais rápido para mim agora na conversa, que é, ok, a gente olhando, a gente já entende que faltava conexão nos pontos, né, na outro significado. Tem a cor do laranja que a gente quis manter, porque remete a essa questão da prosperidade, né? É uma super cor para isso, ela tem uma vibração que é própria também, né, da Josi. Então, fora a questão da conexão e desse embasamento com a Santíssima Trindade, tem a questão da vela, né, do barco à vela, que a Josi falou. Do barco à vela. E aí a gente faz uma conexão muito legal quando a gente está falando que é meio aquela coisa, né? O empresário que ele é muito pautado no modelo duro de estratégia, no sentido, temos que ter uma meta, porque senão as pessoas vão planejar para você, tem todo, né, alguns princípios por trás disso que acabam endurecendo essa parte. A vela é super interessante nesse jeito da Josi guiar as coisas, porque, na verdade, não é simplesmente ao sabor do vento, mas é utilizar as circunstâncias, utilizar o que o mundo manda para mim, né? Ou o que Deus manda para mim, e eu vou me direcionar através disso. Eu pergunto, tenho resposta. E é assim que eu vou dirigindo, né, a vela. Não é simplesmente coloco uma meta e saio correndo. Acho que esse podcast vai dar comentário. Porque assim, imagina alguém ouvindo que é totalmente voltado para uma linha de resultados, conhece metodologia como eu tenho implantado em todo mundo, e ouvir o Zé trazendo o valor da forma como eu gerencio. E hoje, na hora do almoço, novamente, se consolidou essa conversa. Até a forma como eu reestruturei a empresa nos últimos anos. Exato, né? Isso aí mesmo. Ela foi a favor daquilo que me foi concebido, daquilo que me foi dado. E trazer esse elemento espiritual com o elemento terreno, terra, que é concreto, é desafiador. E para isso, gente, eu só vou deixar, porque senão as pessoas podem ficar confusas. Eu tive que me aprimorar muito nessa questão, que é no diálogo com Deus. Então, assim, uma das coisas que eu não abro mão é o meu diálogo com Ele, né? E até eu afirmei para vocês, eu falei, olha, eu tinha a sensação que algo estava diferente. Reticências, porque isso daí pode ficar para um outro episódio. Tem assunto. Tem assunto esse. Mas, assim, o que é? Algo estava dentro de mim e que eu pedia para que o Espírito Santo me revelasse. Católica como eu sou. Creio num Deus vivo. Sei que Ele age por meio do Espírito Santo, que é uma força comum, que é como a vela ao vento. Então, olha a natureza de tudo isso que o Zé Maurício conseguiu construir para nós, por meio de uma identidade, exatamente, né, Pamela? E lá atrás, você identificou isso, né, por meio de toda a pesquisa, das entrevistas com a Josi, com as meninas, e até hoje isso vem se consolidando, né, Josi? A identidade, ela se reflete no dia a dia da Triconnect. A gente pode ver quando eu converso com a Josi, até nas estratégias que a gente utiliza em relação ao marketing, é tudo embasado nisso, no que você construiu lá atrás, que você pôde enxergar muito bem. Olha só, reafirmando o quão é a longo prazo a construção mesmo. Por isso que a gente precisa entender quem que é que está no DNA da coisa. E daí, a partir desse DNA, não tem erro, né? A coisa vai ser meio profética quase ali, no sentido de poder estar junto de você durante muito tempo, né? E assim, você sabe que me fez recordar agora? Teve um pastor de Rio Claro que veio fazer uma visita na Triconnect. Eu nem me lembro o real motivo. Acho que foi alguma coisa de curso. Eu não me recordo. Ele olhou para a logo, né? Ele falou assim, nossa, Tri. Ele fez assim. Eu falei, Ele falou, nossa, que lindo. É uma empresa conectada com Deus. Eu falei, olha, é mesmo? Olha, me arrepio de lembrar. Eu falei, é mesmo? Por quê? Aí eu quis explorar, né? É um pastor evangélico.
Ele falou, Josiane, olha a Santíssima Trindade conectada aqui nessa empresa. Eu falei, ai, leu o que a gente queria dizer. Então é isso. Daí nós colocamos 4 eventos, né? Foi onde começamos a ter eventos de encontro, né? Retiros espirituais, mais momentos que a gente, por exemplo, todos os dias de manhã a gente tem um momento de oração com a equipe. Então tudo isso foi se fundamentando, né? De novo, a questão da gente atrair as pessoas que estão conectadas com aquilo verdade, que, né, com o mesmo valor. Princípios e valores. Porque muita gente também pergunta, às vezes, no processo, né, quando a pessoa ainda tem muita dúvida, não tem muito conhecimento de como funciona a construção de uma marca. Por exemplo, poxa, será que as pessoas vão entender o que está? A resposta é não, as pessoas não vão entender, não tem como, você não precisa ficar ansioso por isso, porque, na verdade, elas vão entender num processo quase subconsciente. Que vai dialogar com elas são as formas, as cores, a tipografia, por exemplo, que está ali também, ela comunica algo, né? Ela é uma tipografia que ela tem algumas formas arredondadas, justamente para trazer essa questão da proximidade, do relacionamento. Então, tudo que está ali naquele símbolo, o símbolo que é construído, pensado nessa profundidade, ele busca transmitir uma rede de significados que está totalmente integrada com quem está por trás da coisa. Então, isso é uma coisa subconsciente que é colocada. Agora, isso não impede de entendedores entenderem, como no caso do pastor. Né? Você vê. Que é exatamente e assim, uma coisa que me remeteu agora, né, no momento que o Zé Maurício estava apresentando para você e para a equipe, Pamela, o momento que ele consolidou, depois validei, né? Ok, Zé, é isso. Eu não vou dar o spoiler que aconteceu comigo, porque senão vocês vão falar, vá. Chorei. Não parece. Não é do feitio. Vá, chorei. E aí, nesse processo, a hora que ele estava apresentando, as meninas. Foi Zé, assim, é isso! Todo Somos mundo. nós! Foi e uma umas sinergia. chorando, outras rindo, outras... Como é que você chegou nisso? Exatamente. Né? Parecia uma coisa mágica, mas, na verdade... foi um trabalho da base estrutural. Quer dizer, você valorizou um alicerce. Que, para se sustentar, precisa estar muito bem elaborado, né? Muito bem construído. E você me lembrou um comentário, né? Foi de uma das meninas tal, na época, que era que no começo do processo, todo mundo, né? Alguma hora você não conhece, não sabe onde vai dar aquilo, você fala, peraí, tem uma reticência aqui ou outra tal. E uma das reticências que apareceu nos comentários é que uma das bases que a gente utiliza, né, é a mitologia, né? E a mitologia, a gente sabe que o forte, né, a mitologia que chegou mais forte para a gente na era atual é a da Grécia Antiga. É óbvio, a gente tem a mitologia dos orixás, tem N outras mitologias, até a própria base dos santos a gente pode chamar como uma história mitológica da humanidade. Isso. Né? E aí, como foi utilizada a base mitológica da Grécia, né, que né, nesse caso a gente está falando de uma empresa cristã, só que daí você está apresentando uma base que é politeísta, né, que tem vários aspectos que quem está dentro do processo às vezes fala, poxa, como que ele vai encaixar isso? Não orna, não é a gente, mas é a base do processo. A mitologia é só para a gente trazer esses arquétipos, ou seja, essas histórias, esses mitos que ajudam a dar esse embasamento. Na hora que a gente entendeu e as coisas se encaixaram, aí a gente desdobra o que é de fato a personalidade da pessoa. Exatamente. Então, uma coisa é o método, né? Outra coisa é o resultado em si, né? Então, tem muito esse... É verdade, isso foi momento abordado na hora. Mas como você chegou na mitologia grega? Porque ele foi apresentando, ele construiu uma narrativa, né, Zé? Um foi storytelling, perfeito. né? Um storytelling, foi um storytelling. E aí você foi narrando, você foi mostrando, e a gente assim... onde ele quer chegar, né? Onde está indo? Na hora que apresentou, foi assim, um estalo. Todo mundo e aí sentiu. é que vem a virada de chave para a Fox. Foi. Aí agora é importante nós iniciarmos nesse processo, porque a partir do momento que o José Maurício conseguiu trazer a identidade, a referência e a essência, a Fox conseguiu construir a estratégia da marca. Conseguir direcionar. Até porque, né? Trazendo novamente, no início, nós estávamos naquela pegada de marketing, né? Postar, vamos criar, vamos fazer uma campanha disso, daquilo. Aí nós tínhamos um planejamento, mas não era aquilo muito estruturado, muito embasado, né? Não era uma essência. Não era o branding que a gente estava trabalhando, a gente estava fazendo o marketing digital ali. A partir disso, nós tivemos um direcionamento e
uma ponte para a gente seguir e criar a história e a trajetória da Triconet. Então, com base nisso, nós pudemos entender melhor como que era a Josi como empreendedora, como era a equipe e é a equipe. E aí nós construímos, a partir daí, uma narrativa mais humanizada, mais embasada nos princípios. Então, toda a linguagem que é utilizada, as imagens que a gente utiliza, é sempre tonalidade. Exatamente, é na construção do branding que nós começamos ali em 2021, né, e que a gente vem trabalhando nas redes sociais. Então, as imagens que nós utilizamos são imagens reais lá da Triconet, com as meninas trabalhando. A linguagem, a gente sempre manda para a Josi, né, validar, porque tem que, a pessoa vê aquilo, ela tem que saber que é da Triconet. Mas eu vou contar uma verdade aqui. Já que a gente está falando de marketing, de conexão, de que tudo se conecta, raramente eu corrijo os textos, tá, gente? Isso vem pronto da empresa, porque a essência pegou. A identidade está ali, então não tem retrabalho nem para eles e nem para mim. Porque está alinhado com aquilo que nós acreditamos, né? E tem uma questão do que a Pamela está falando super legal, porque eu imagino, quando ela falou que a gente está trabalhando com o marketing ainda, mas sem ter uma linha que o branding consegue, né, dar o direcionamento, orquestrar, eu acho que rola uma certa ansiedade no planejamento, porque você está trabalhando meio no tato demais e você nunca sabe se está certo ou se está errado, fica aquela coisa de, né, para onde seguir. E daí, na hora que você tem, né, essa entendimento, fala, nossa, agora as coisas estão fazendo sentido. Aí isso parece que arranca a ansiedade ali com a mão e você... É isso. É quase assim, poxa, agora eu consigo trabalhar com calma, né? Meio que quase essa linha. E é fácil criar. É fácil criar, é fácil transmitir, é fácil transcender, até para nós, é fácil viver. Porque, assim, não tem nada que... vamos tomar cuidado, porque senão isso... Nada, nós somos aquilo, pronto, acabou. E não abrimos mão, né? Lógico que nós somos seres humanos, somos adaptáveis, flexíveis, mas aquilo que é inegociável, realmente, a gente não abre mão, né? Exatamente. E, assim, uma parte importante vindo dessa trajetória, então, o Triconect Experience, na época, era online, né? Visto das questões da pandemia, voltou esse ano. Foi em 2000... voltou esse ano, né? Não, ano passado nós ano tivemos... passado nós já começamos foi o evento. presencial? É verdade. O marco de agosto, né, que foi o evento comemorativo dos 7 anos, que depois é outra coisa que a gente pode falar um pouquinho para irmos aí um pouco para a reflexão da identidade. O marco foi os 7 anos da Triconect e aí voltou o Triconect Experience, que é o presencial, que antes nós fazíamos mais online. Até para gerar mais conexão, porque uma das coisas que eu acredito muito é no relacionamento presencial. O online favorece, nós sabemos disso, mas ainda tem pessoas que têm dificuldade no processo de aprendizado, né? Então, a gente traz, multiplica, o cliente sempre pode perguntar, os parceiros estão conectados, né? Nós vamos direcionando. E por isso do podcast também. Uma das coisas que nós refletimos na estratégia com a Fox foi isso. Vamos colocar para fora tudo aquilo que fazemos. Exatamente. E, na verdade, na íntegra, porque realmente tem muita coisa que a galera não tem ideia e nós estamos vendo cada conteúdo mal elaborado. Raso. Sem embasamento. Sem embasamento, sem essência, sem até mesmo conhecimento de propriedade de intelecto, igual do que você está falando agora. As pessoas acham que criar uma marca é simplesmente, quero isso na tal cor. Não é assim, né? Então, vindo de encontro, Pamela, nós temos alguns marcos aí, né? Nasceu também, nesse processo, a Josinha da Triconect. Foi ficando evidente que todo mundo, a Josi lá da Triconect, fala lá com a Josi da Triconect. A Josinha lá da Triconect. Não sei o quê, da Triconect. E me viraram uma figura agora. Você dá risada? Olha lá. Eu sei. Tá? Não, olha o zoião. Fala igual essa Josinha aqui. Olha esse zoião. Só tá sem óculos. Né? Então, assim, tudo isso é fruto desse trabalho. Quer falar um pouquinho sobre isso, Com certeza. Pamela? Bom, antes de eu entrar, né, no ponto da Josinha, lá quando foi construído também, nós trouxemos o Trilha, né, que também tem a mesma identidade. Um trabalho de responsabilidade social, verdade, Zé. Você também criou isso, olha, lembrou. Social, que faz... E que vem de encontro, né, com tudo que foi construído, né, que é o papel da Triconect perante a sociedade. Legal, né? Então, isso mesmo. vem lá
lá de trás. Mas bastante a questão da humanização, né? Nós percebemos, com tudo que foi criado, né, através do que o Zé construiu no branding, que a Triconnect é uma empresa humanizada. E nós precisamos deixar isso claro, né? É um trabalho de construção, mas ele precisa ser feito. Então, além de usar, a gente já vinha usando, né, as imagens das meninas trabalhando, da Josi, vídeos, trazendo, né, essa proximidade. Tinha também as lives que a Josi fazia de segunda-feira, né, para ter aquela proximidade. Mas a gente percebeu ali no meio do caminho... Mimimi. É o Triconnect Mimimi. Que a Josi fazia as lives, né, toda segunda-feira, para conversar com as pessoas ali e respondia dúvidas ali em tempo real, sem pauta também, né? O jeitinho de Josi. Exatamente, jeito da Josi de ser. E a gente precisaria trazer, né, essa característica e fortalecer isso, né? Então, surgiu a Josinha, né? Mas a primeira figurinha da Triconnect não foi a Josinha, foi a Darinha. É, a nossa mascote, bem lembrada, a mascotinha. Exatamente. A Josi, a Triconnect, né, tem o costume de presentear os clientes todo final de ano com um livro, né, justamente, né, para fortalecer aquilo de levar conhecimento, né, oferecer conhecimento rico. Só os clientes, Pamela. Para os clientes e parceiros, graças a Deus. Fica a dica, Exatamente. né, Zé? É que vocês dois são Receita dose boa, dupla. né? Vocês são meus clientes e parceiro, ainda parceiros, né? Exatamente. Né? Mas os clientes e parceiros recebem um mimo especial e todo ano a gente manda um recadinho, né, na caixa do livro. E aí era um Feliz Natal ali, falei assim, não, vamos trazer ali pro mimo uma representação, né, um toque de carinho. Então a gente levou a mascotinha, né, no primeiro momento, e aí todo mundo adorou. A Dara, a mascotinha da Triconnect, veio levar um mimo de Natal. No ano seguinte, vamos colocar a Josinha. Só que nisso depois do evento, né? Que foi o maior. Assim, foi um privilégio para mim ter vivido, uma pena você não ter conseguido vir naquele dia, né, Zé? Mas, assim, foi um dos marcos da minha vida empresarial, porque, assim, eu lembro todos os detalhes que nós construímos e saiu muito melhor do que nós fizemos. O impacto na vida das pessoas, de todas elas que estavam ali, fazendo significado e jus da verdadeira essência nossa, né? E lá a gente pôde ver os clientes, com o quanto eles estavam alinhados com os princípios da Triconnect, porque eles abraçaram e estavam a lá. Causa. E exatamente. Não posso todos contar. Confiaram, né? Não posso contar esse spoiler, somente quem participou que sabe o que aconteceu. Exatamente. Mas para você eu te conto depois. Foi mágico, viu, gente? Depois foi um eu te momento conto. assim, que emocionou muitas pessoas. E aí nós pudemos ver ali, né, que realmente a Triconnect estava no caminho certo e a partir do momento em que a gente se posiciona, a gente atrai pessoas que fazem parte daquilo. O que eu quero referenciar aqui agora para irmos para o finalmente, né? Já parece que faz 50 minutos que estamos conversando. Pois é, né? Você vê a leveza daquilo que nós fazemos. Dentro desse contexto, a importância de selecionarmos empresas que realmente somam, que realmente se conectam, que tem validade, que tem metodologia, né? Porque validada, né? É isso que eu quero dizer, uma empresa validada, porque ela consegue trazer aquilo de verdadeiro para você. Quando a gente fala de criação, gente, seja no âmbito do marketing, seja no âmbito de RH, seja no âmbito de treinamento, qualquer coisa, o que é o valor humano? E aí a Fox veio dessa somatória nesses 5 anos, que nós, e essa é a dica que eu dou para todos os empresários que estão ouvindo, nós planejamos o ano. Então, a gente olha no mínimo 6 meses, reprojeta 3. Então, assim, eu não tenho retrabalho. Não fico que nem louco, cria uma campanha assim, cria uma campanha agora. Já sabe a época que é para captação de contábil, já sabe a época que vai começar os treinamentos. Mando mensagem às madrugadas, viu, gente? Insights, não é só vocês, uns insights 10 horas, 10h30. Mas é insight para guardar só, né? Deixa salvo. Às vezes eu acordo, Deixa salvo. tinha uma mensagem da Josi lá, 1h da manhã. Eu falei, nossa, deixa O problema é se for alguma coisa urgente, aí ferrou, né? Se for me ajuda aqui, aí Inclusive, ferrou. Inclusive, tem um projeto que nasceu desse Insights, que nós vamos criar, e você vai fazer parte. Porque, assim, era para ter lançado agora nesse 2º semestre, mas a equipe pediu um respaldo. Falou, vamos preparar melhor o solo.
Porque vai ser um grande desafio para os clientes. Eu não sei quem que vai. Eu acho que a gente podia já ver para setembro, mês do cliente, né, Josi? De repente, pode ser, fica a dica, né? Então, aí. assim, existe esse olhar para um período médio e longo prazo para que você também consiga estabelecer um orçamento. Então, nós desenhamos o orçamento financeiro baseado numa estratégia da empresa. E ali tem a estratégia do marketing. No mínimo, 3% do faturamento tem que ir para marketing. Quem não coloca isso, nós sabemos que a efetividade do marketing ela fica prejudicada. Pois é. Tem uma conexão com o que você De 2% a 3%, né, mais ou menos. Com o que você está trazendo nesse panorama geral, Josi, que é muito legal, que eu acho que você já deve ter comentado nos outros podcasts e vai comentar nos próximos também, mas com essa questão que liga os valores da Triconnect com a humanização, e daí a gente está falando dessa questão do tete-a-tete, e chega na Josinha, né, que é um desdobramento da humanização, e do fato da Triconnect estar presente entre as pouquíssimas empresas que são consideradas humanizadas no Brasil. Né? Exato, então, no Brasil. E isso reflete totalmente o que você está falando, no sentido de o que está dentro dessa pesquisa, né? O que embasa ela. Respeito em relação ao cliente, ao colaborador, ao parceiro, a qualquer tipo de stakeholder, ao investidor, não interessa. Todo mundo que a sociedade, né, o retorno que a gente falou novamente do trilha aqui. Então, todas essas pontas, quando a gente conecta, isso tem um alicerce de humanização, que é um valor, né, inegociável para você, que acaba se refletindo num tipo de, né, onde que você está hoje? Você está dentro dessas empresas que são as pouquíssimas, né, que tem taxas ali de aceitação dentro de cliente com confiança, parceiro que acredita que aquele negócio ainda tem muito para durar, para gastar, tal. Ou seja, você está dentro de um meio de empresas pouquíssimas, né, por conta desse valor tão bem Você foi colocado. muito sábio do jeito que você trouxe essa composição e fazendo essa leitura entre a fala da Pamela e um pouco do que tudo a gente acabou construindo, né? E aí o fundamento do que veio acontecendo nos últimos, vamos colocar, já foram 7 meses desse ano, né? Então, eu vou trazer 3 falas de clientes pontuais. Um cliente teve uma decepção muito grande, ele foi colocado na Justiça do Trabalho. Ele não ligou para a Triconnect para resolver a questão trabalhista, aquilo ele já sabia que ele vai ter todo o suporte com o advogado. Ele veio até minha equipe para quê? Para o consolo. Para o acolher. Olha, o que aconteceu comigo, a pessoa que eu mais confiei, estava tudo certo, gente, não tinha nada de errado, estava certo. A pessoa que eu mais confiei, olha o que aconteceu, qual é o papel da humanização? Eu acolher sem julgar. Exato. Eu de apoiar ele naquela coisa, falar, nós vamos sair dessa juntos. E direcionar os passos que ele tinha que tomar agora como conduta. Aí, um outro ponto. Chegou novas mentorandas para mim, né? De empresas de grande porte, da região de Porto Ferreira. Olha, eu estava pesquisando. Resultado eu já sei que eu tenho. Eu já cheguei na minha carreira. Mas tem uma coisa que eu não sei fazer. É olhar para o ser humano com os olhos diferenciados como Cristo. 2. O que é isso? É a identidade, o subconsciente que você falou. A inconsciência da pessoa fez com que ela lesse dentro dela aquilo que remetia a ela. Então, vai ter mentoras agressivas comercialmente, faturamento, como eu também entrego, mas tem uma linguagem por trás disso diferente a forma como eu alcanço e o outro alcança. Então, essa leitura a gente tem que ter, que é o posicionamento. Então, me posicionei. E o terceiro exemplo, né, que teve dessas mentorandas, aí teve dessa pessoa que passou por um processo, o outro era para pedir um conselho. E aonde veio? Na Triconnect. Era cliente nosso? Não. Contabilidade está em outra empresa, não tem consultoria conosco, mas está fazendo um investimento de grande valor. Com quem veio procurar? Conosco. O que é isso? É referência. Né? Ela entende que aquilo vai agregar para ela na atual conjuntura. Então, se eu tenho que deixar uma mensagem agora na presença de vocês, e, por favor, me corrijam se tem um viés aí equivocado, alguma coisa, o empresário ele tem que saber o que ele quer. Exato. O que você quer? Exato. Né? Você não vai vender chocolate para todo mundo.
Eu não quero submeter a marcas, mas assim, a marca X é um público, a marca Y é outra, a W é outra. E tem espaço para todo mundo, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Exatamente. Né? E que alegria finalizar agora com uma fala minha que os filhos do dono estão nos procurando. Por quê? É uma resposta que depois a gente pode responder no próximo episódio. Marketing é isso, né? A quem nós queremos atingir, como nós queremos construir, tem que ter estratégia, tem que ter investimento, tem que ter planejamento, tem que ter prioridade, tem que ter escolha, tem que ser verdade, escolhas. Exatamente. Nós falamos, né, que o marketing mas marketing é só marketing ou é verdade? Gente, precisa ser verdade. No mundo que a gente está hoje, cada vez mais digitalizado, onde a gente encontra informação, quem não é de verdade, uma hora vai aparecer. E tem estudos mostrando claramente que as empresas que não têm identidade ou posicionamento e utilizam-se de figuras artísticas, né, não vão conseguir mais o posicionamento como era antes. Você lembra o que remetia a Gillette? Era o Pelé, né? Que tinha? Era. Você escolhe uma celebridade para representar a marca. Assim, a TAM era aquele jogador que agora eu não me lembro o nome. O Rolinho da TAM, né? Josinho da Triconnect. O que vocês gostariam de deixar de dica? Para encerrarmos aí esse podcast de hoje, que passou tão rápido e que foi enriquecedor, né? Eu acho que o principal, né, que é a mensagem que a gente está deixando aqui, para o empresário, isso funciona muito bem quando a pessoa é artista, né? E, infelizmente, no mundo dos empresários, isso é visto com reticência, né? Você precisa passar aquela casca do empresário. De novo, a gente falou do ser agressivo, que vem com os dois pés no peito mesmo. Tal. Mulher Maravilha. Uau! Thundercats. Uau! Eu acho que a mensagem principal que eu deixaria é essa, do empresário entender que não existe essa questão de, poxa, precisa ter esse tipo de pegada para ser o empresário que vai se dar bem, que vai conseguir negociar, que vai conseguir atrair cliente. Não. O mais importante de tudo é você ter a coragem de assumir aquilo que você é. É isso. Exatamente. Eu acho que o mais importante do que a gente está falando é quanto mais você entende, você entra em acordo com aquilo que são seus princípios, sua história, suas raízes, sua essência, mais tranquilo que o negócio você vai girar. Senão você vai ter um negócio que você odeia, depois de 2 anos você vai estar querendo matar o negócio, porque ele está acabando com a sua vida. Exatamente. Né? Eu concordo totalmente com o Zé, e complementando apenas, né, o comentário pertinente, a nova geração de consumidores, eles priorizam isso, negócios de verdade, que se preocupam com o meio ambiente, que se preocupam com a sociedade, que tem um posicionamento. Né? Então, aqueles negócios que faziam somente negócios por fazer negócios, daqui a um tempo não vão existir mais. Então, nós temos que se posicionar, né? E descobrir o nosso papel na sociedade em que nós vivemos, o papel dos nossos negócios e o quanto eles impactam a vida das pessoas, né, Josi? Sobre isso. E aí vem a certeza de se fazer escolhas dos profissionais para construir essa identidade. Então, gente, agora eu vou num ponto que nós não falamos e eu tenho que deixar essa menção. Todo esse trabalho que o José Maurício e a Pamela teve, né, a Fox teve na construção da nova identidade, a Triconnect é marca registrada, tá? Com certeza. Então, assim, tem gente que dá nome, que põe em cor, tudo, não olha para o Instituto das Belas Artes, não vai fazer o registro da marca correta. O próprio nome, né, no INPI. Você vê, a Triconnect foi contestada na época, né? Porque uma empresa de grande porte, nós conseguimos vencer o projeto, porque tinha embasamento, tinha história, né? Tinha ali algo juridicamente que provasse que não tínhamos nada a ver, não tínhamos conexão. Então, você tem que acreditar no teu negócio. Está montando para dar errado? Exatamente. Né? Se você está achando que é gasto, se é investimento, que é aquilo que vai transcender o que você acredita. Agora, se você está montando uma empresa apenas para um ganho próprio, não é empreendedorismo. É para você. Aí é outra história. Fica para um próximo podcast. Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Obrigado, Josi. Obrigada. É muito bom ter vocês por perto.
Obrigada por tudo que aprendemos, por tudo que construímos e saber que nós estamos perpetuando essa trajetória, né? É isso aí, muito grato também. Muito também. legal o papo todo, a gente conseguir colocar, trazer, né, os bastidores um pouco para o primeiro plano aí, foi muito bom. Exatamente. Espero que vocês, agora, quando olharem para o logo da Triconnect, enxerguem, né, tudo isso. Toda essa história. Exatamente. Sou fã número 1 de vocês, meu respeito, minha admiração. Que Deus continue fortalecendo a nossa jornada, tudo que nós estamos edificando a cada período, a cada momento, e que Ele nos inspire cada vez mais a sermos e transcendermos aquilo que somos. Amém. Um abração para vocês, obrigada pela audiência. Lembre-se, clica lá, compartilha, marca lá nos sininhos, YouTube. Um abraço para vocês, até mais, pessoal.